E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Sengoku, onde após 40 anos em outro mundo, chegando neste lugar sem nada, ele tinha finalmente chegado ao fim da sua jornada. Com a derrota do Rei Demônio, após isso a deusa vem diante deles os parabenizar. No entanto, quem mais Sengoku odeia é essa deusa. Isso porque ela deu várias armas fortes e companheiros incríveis para todos, menos para ele. Ela o jogou neste mundo sem nada. Como seu grupo conseguiu derrotar o Rei Demônio, todos iriam ganhar uma recompensa, enquanto seus companheiros escolhiam coisas que eles desejavam há muito tempo. Sengoku não sabia o que escolher. Isso porque ele já tinha muito tesouros e poder, e também é capaz de viajar entre dimensões, podendo conquistar o mundo que quiser, mas ele tinha um desejo que seria voltar para sua cidade natal e cuidar de um restaurante, pois ele quer levar as comidas que ele descobriu deste mundo para sua cidade natal, mesmo esse mundo possuindo o título de pior comida de todas as dimensões. Não seria justo se ele fosse o único a aproveitar as surpresas culinárias deste mundo. É isso que ele acreditava. Ao retornar para seu mundo novamente, ele acaba descobrindo que portais começaram a aparecer onde vários monstros saem deles. E para proteger a humanidade, despertaram os caçadores. Eles são os únicos capazes de enfrentar essas criaturas. Mesmo assim, ele abriu seu restaurante. E com o passar do tempo, seu restaurante fica conhecido como o lugar que possui a comida tão ruim que você pode morrer. Porém, se não morrer, é capaz de se tornar mais forte. E com isso, agora com a ajuda de Sengoku, com a pior culinária de todas as dimensões, ele vai ajudar os caçadores a ficarem muito mais forte para assim conseguir salvar a Terra. Isso se suportar o sabor da comida, ou não morrer antes. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Yoshin, um jovem estudante que acreditava que seu mundo era muito chato, mas as coisas começam a mudar quando ele recebe uma encomenda, onde ele recebeu a oportunidade de testar um novo jogo de realidade virtual. Após colocar todo o equipamento, ele se depara com uma mulher que entrega o convite para participar desse jogo. Ele poderá testar esse jogo por 15 dias e será pago por hora. Mesmo seus pais não aceitando tudo isso, ele decide que vai jogar escondido deles. Após chegar na empresa desse jogo, ele se encontra com várias outras pessoas e também com monstros como se fosse tudo real. Após se encontrar com o gerente de teste, ele começa a mostrar como tudo funciona. Pouco tempo depois, após Yoshin vestir um traje especial, ele se encontra com outra garota que iria participar desse teste, onde eles terão que entrar em uma cápsula para suas mentes serem conectadas com o servidor. Com isso, o simulador é iniciado. Após isso, quando Yoshin abre seus olhos novamente, ele começa a sentir chuva juntamente com frio, e ele estava vestindo uma armadura, e logo ele descobre que se tornou um general e seu castelo estava prestes a ser atacado por milhares de inimigos, e ele tinha que dar as ordens para conter eles. Com isso, a guerra é iniciada, e quando Yoshin começa a ver tudo à sua volta, parecia muito real a ponto de ele começar a acreditar que isso tudo não é um jogo. Após alguns eventos, quando ele estava prestes a ser morto, ele acreditava que esse jogo iria terminar, porém o que ele esperava era um ciclo interminável de morte e ressurreição, onde deslogar era impossível. Com isso, a única coisa que lhe restava era lutar. Com isso, agora Yoshi neste jogo de realidade virtual onde tudo é assustadoramente real, para escapar disso tudo ele vai ter que aprender a lutar para sobreviver a esse campo de batalha infernal. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Leruan, que um dia acordou em um local desconhecido. Logo em seguida, uma tela aparece diante dele, informando que ele iniciou o prólogo. Por ele falar que é uma tela de status rapidamente, outra tela aparece falando que o mundo está colapsando, e após isso acontece a sua primeira morte. Depois de retornar novamente, ele começa a perceber que está dentro de uma história, onde suas palavras e ações afetam o que acontece. Como ele falou sobre uma tela de status, isso era algo proibido, e foi a razão pela qual o mundo entrou em colapso. Esta é uma história que alguém acabou de começar a escrever, e Leroy está no corpo de uma pessoa que ele desconhecia. Em sua outra vida, ele era apenas um trabalhador de escritório comum, que passava seu tempo escrevendo novelos. Como sua aparência é muito bonita, inicialmente acredita que está dentro de uma novel de romance, e como suas falas e ações mudam o destino do mundo, significa também que ele é o protagonista. Pouco tempo depois, uma pessoa aparece diante dele e revela ser
ser um deus, mas ele também diz que é o autor de tudo isso e que foi ele quem trouxe LeBron para esse mundo criado por ele. Ele revela que seu jeito de escrever histórias é diferente dos humanos e fala para LeBron fazer o que quiser, apenas seguindo sua imaginação. Como recompensa, se essa história atingir o primeiro lugar, esse deus fala que vai conceder um desejo. Com isso, o prólogo foi iniciado e a história começou a ser serializada. A partir deste momento, LeBron parte em uma nova jornada, agora como um protagonista de uma série que está sendo escrita por ele e o autor, intitulado Deus. Ele terá que usar toda a sua imaginação para fazer com que essa história de fantasia siga para um rumo que agrade a todos, tentando fugir do padrão, mas logo perceberá que não será uma tarefa tão fácil. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Sheng, que era um escravo da engenharia onde em sua vida criou vários projetos. Mas certo dia, enquanto estava fazendo um trabalho de uma organização misteriosa, ele acaba acordando em um local totalmente diferente com algumas pessoas chamando ele de Alteza. Pouco tempo depois várias memórias vêm à sua mente e com isso ele começa a entender tudo onde agora ele é o quarto príncipe do reino do Castelo Cinzento, conhecido como Roland, onde o rei colocou várias terras sobre o comando dos seus filhos e criou um decreto onde todos devem lutar pelo trono, e de acordo com o desempenho deles em governar por 5 anos, ele decidirá quem herdará o trono. Porém o corpo do príncipe que ele renasceu é o mais fraco de todos, onde ele não foi favorecido de nada quando era pequeno. Com isso ele foi designado para uma pequena cidade muito pouca conhecida, onde é muito diferente de seus irmãos, que têm habilidades muito poderosas e grandes terras. Ele tinha renascido neste corpo no momento que uma execução de uma bruxa ia acontecer por suas ordens. Neste mundo as bruxas são discriminadas e tratadas como um demônio, onde se alguém encontrar uma deve rapidamente ser morta. Porém Roland rapidamente cancela a execução e fala para libertar a bruxa. Após alguns eventos ele acaba fazendo amizade com essa bruxa e percebe que ela possui bastante poder. Com isso ele decide que vai salvar todas as bruxas. E agora no corpo desse príncipe fraco, ele vai usar todo o seu conhecimento da sua engenharia, da sua outra vida junto com o poder das bruxas, e com isso construir o maior império que esse mundo já viu e derrotar todos seus irmãos e se tornar o novo rei. Por fim ficamos com esse mangá onde a história inicia há muitos anos atrás, quando muitas pessoas desapareceram. Eles foram parar dentro de um jogo e lá algumas pessoas prometeram para eles algo que deu esperança: se eles derrotassem o rei dos demônios, poderiam voltar para a realidade. Após muitos anos eles foram mandados para uma missão suicida e com isso muitos deles morreram. Após reunir os guerreiros de elite para lutarem contra os demônios, após várias batalhas em uma luta contra um monstro poderoso, o único que sobreviveu foi o protagonista, que após esse incidente ele começou a batalhar sozinho, e quando sua vida baixava ele recuava para se recuperar, e com isso foi upando seu nível aos poucos e finalmente conseguiu enfrentar o rei dos demônios. Após lutarem por 3 dias, para sua surpresa ele apenas estava lutando contra uma ilusão do rei dos demônios. Mesmo com sua grande força ele nem se compara com o rei dos demônios, que o deixa lá para enfrentá-lo no futuro quando estiver mais forte. Logo após isso as paredes começam a desabar e ele cai para dentro do castelo do rei dos demônios e completa uma missão secreta, e com isso ele recebeu a recompensa de retornar, e ele também herdou seu inventário. Quando alguém morria dentro do jogo conseguia retornar para a vida real, mas a terra foi invadida por vários monstros e aqueles que morriam no jogo estão ajudando na batalha no mundo real. E agora a história segue com o protagonista, que conseguiu retornar para a terra novamente com todos seus equipamentos e seu enorme nível e status do jogo. Após se encontrar com seu amigo que ele achava que estava morto, agora ele tem que lutar contra vários monstros poderosos para salvar a Terra. Mas como ele conseguiu retornar com tudo que tinha do jogo, ele é um dos jogadores mais poderosos da Terra.